Vamos para a palavra. Estão prontos para a palavra? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com você algo que eu estudando a Bíblia já desde a semana passada e fazendo os devocionais, e você olha aqui, olha ali, e Deus falou comigo algo interessante e eu quero compartilhar com você, ok? Quero falar com você sobre tempo de restaurar. Tempo de restaurar todas as coisas. Nós, o povo de Deus, em Cristo Jesus, nós temos uma vantagem tremenda em cima, adiante, de pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Porque nós podemos até perder algo. Nós podemos até ser lesados em algo, ok? Nós podemos perder um relacionamento, podemos perder algumas coisas, mas na verdade nós não perdemos. Por quê? Porque Deus, Ele restaura tudo. Amém? Nós somos aqueles que, mesmo que aconteça de perder, nós temos uma vantagem e nós temos sobre nós um favor de Deus, que é o favor de restaurar todas as coisas. Tudo é possível restaurar. E o interessante é que a restauração que Deus tem para mim não é uma restauração simplesmente de restituir, não é uma restauração de simplesmente devolver, mas a mente de Deus, Ele trabalha uma restauração que Ele devolve ou restaura muito mais do que era, muito melhor do que era. Essa é a mente de Deus. Ele pode e Ele quer restaurar, e não no mesmo nível, não na mesma qualidade, mas muito acima do que era. Amém? Diga assim: eu quero todas as coisas restauradas na minha vida. Amém? Querido, Deus sempre quer fazer mais. Deus nunca faz as mesmas coisas, Ele sempre faz mais. Vamos ver juntos Atos, no capítulo 3, verso 20 e 21. Vamos juntos, vamos ler esse texto. Enquanto eles abrem, esse texto, ele está dentro do contexto de uma história em que Pedro e João estão indo em direção ao templo, e na porta do templo eles encontram um senhor, aleijado dos pés, coxo, pedindo esmola. E Pedro e João, talvez você conheça essa história, eles olham para aquele homem pedindo esmola e dizem: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quantos conhecem essa história? E a Bíblia diz que aquele homem, ele levanta e causa um rebuliço no templo, porque ele estava lá fora do templo e agora ele entra pulando, dançando, contando o que Deus fez para ele. E nesse ambiente, Pedro se levanta e começa a pregar, e ele prega algumas coisas. Pode soltar. Atos 3, 20 e 21. A partir do 20, por favor. E Pedro começa a falar sobre o que aconteceu naquele ambiente. E no versículo 20 ele diz: para que venham tempos de descanso. Diga: descanso. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Versículo 21. É necessário que Ele, Jesus, permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Amém? Olha, presta atenção nesse texto, segura aí para mim. É necessário que Ele permaneça no céu. Nós já estamos falando de uma época em que Jesus já ressuscitou, e Jesus está sentado na direita do Pai, nas regiões celestiais, e com uma promessa de que Ele vai voltar. Amém? Agora, quais são os sinais da vinda de Jesus? Muitas vezes nós prendemos nos sinais da volta de Jesus como nos sinais da natureza: terremotos, maremotos, tsunamis, ou sinais políticos, guerra, nações contra nações. Mas a Bíblia, quando ela fala sobre esses sinais da natureza, esses sinais políticos, ela não fala que esse é o fim. Ela fala que isso é o princípio das dores. Mas quando a Bíblia se fala da vinda e do fim, algo que marca o fim,
ele fala sobre a pregação do evangelho do reino, então virá o fim. Mas também ele fala que o céu vai segurar Jesus até o tempo que ele vai restaurar todas as coisas. Amém? E ele diz assim, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Diga assim, restaurar todas as coisas. Agora, preste atenção, o que é restaurar? Deixa eu falar rapidamente para você o que é restaurar. A palavra restaurar, ela traz a ideia de, nesse texto, não somente restaurar a teocracia, ou seja, o governo de Deus, o domínio de Deus sobre todas as coisas. Mas ele está falando de restaurar, de reparar tudo como era antes da queda. Vou repetir. A palavra restaurar aqui, a ideia dela, essa palavra, ela não somente uma restauração de estabelecer o reino de Deus, mas é uma restauração no sentido como era antes da queda, antes do pecado, antes de Adão pecar. É uma restauração de todas as coisas, inclusive no contexto do estado físico daquele homem. Porque começaram a questionar, como que esse homem era coxo e agora está andando? O que aconteceu com ele? Ele foi restaurado. A perna dele foi restaurada. E sabe o que é esse sinal? Sabe o que foi esse sinal dele ser restaurado? Sabe o que significa isso? Que começou a contar no relógio de Deus. Ele começou a restaurar todas as coisas. E quando ele restaurar todas as coisas, o céu libera ele. Amém? Vocês estão aí, igreja? A palavra restaurar é muito mais do que restaurar ministérios, restaurar posturas da igreja, mas é restaurar tudo que você perdeu e tudo que era antes da queda. Amém? Quantos querem a restauração de todas as coisas? Aleluia, vamos avançar. Queridos, tudo como existia antes da queda, ok? Tudo como era. Como que era antes da queda? Como que era a vida antes do episódio que nós temos relatados na Bíblia, que foi a queda, em que o homem é destituído da glória de Deus, em que havia um jardim, Deus plantou um jardim, e Deus colocou lá o homem, deu domínio, deu autoridade. Esse homem tinha um relacionamento com Deus de tal maneira, que Deus vinha, sentava na viração do dia, eles conversavam, eles se relacionavam, Adão via Deus, Deus via Adão, eles conversavam, eles se relacionavam. Que tipo de restauração era essa? Que nós começamos a ver, nós podemos partir do princípio que como era, a partir do relato de como ficou. Por exemplo, os dias do homem foram reduzidos. Então significa que o homem tinha uma vida muito longa antes da queda. Depois da queda parece que o homem teve um sofrimento incutido na sua existência. Suor, sofrimento para gerar, para dar à luz. Parece que se aconteceu depois da queda, antes da queda não existia. Doenças, condenações, escravidões, antes da queda não existia, porque passou a existir só depois. Então nós não temos claramente como era antes da queda, mas nós temos o que foi estabelecido depois da queda. E nós podemos que, por dedução e por análise, entender, puxa, isso aqui não existia antes da queda. E quando Pedro levanta lá no episódio, dentro do contexto de um homem que é restaurado, ele diz, aqui agora está começando o maior evento na face da terra. O próprio Deus, através do Espírito Santo, começa a restaurar todas as coisas, inclusive você, inclusive a sua vida. O que você perdeu, queridos? O que você tem perdido nos últimos tempos? Deus começou uma obra de restaurar todas as coisas. Amém? Quantos querem de volta? Queridos, agora, detalhe. Quando Pedro fala que ele vai restaurar, nós precisamos entender também qual é a mente de Deus no conceito de restauração. Se você olhar Romanos capítulo 5, vamos ver, Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 17. O apóstolo, debaixo de unção, debaixo de inspiração divina, ele fala para nós aqui, ó, entretanto, diga entretanto. Olha que tremendo que ele fala assim, ó, não há comparação. Não tem como comparar, não tem como medir, não tem como associar. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. O que é a transgressão? O que era, o que provocou a perda. Ele diz assim, não tem comparação, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais
A graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Versículo 16, não se pode comparar. Olha de novo a palavra, não tem comparação. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem por o pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Versículo 17, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Perceba que ele está falando assim, ó, o que era antes da transgressão era bom, mas não tem comparação o que vem com a restauração. Vocês estão aí, igreja? O que eu quero dizer para você é que a restauração na mente de Deus, Ele restaura, mas Ele não restaura no sentido de simplesmente devolver, mas Ele restaura no sentido de não ter comparação como era. Você está pronto para viver um novo nível de restituição, um novo nível de vida como você nunca teve? Amém, queridos? Essa é a passagem, é isso que Deus quer conosco. Deus restaura todas as coisas. Veja bem, antes da queda, não havia doença no homem. Não tinha. Pelo entendimento, não havia doença. Antes da queda, não havia escassez. Não havia restrição, não havia limite, não havia escassez, poucas coisas, havia tudo em abundância. Não havia depressão antes da queda. O homem era feliz, o homem tinha sonhos, o homem tinha expectativa, o homem tinha força. Não havia divórcio antes da queda. Não havia separação, não havia divórcio, não havia adultério, não havia rompimento de aliança. Antes da queda não havia guerra, não haviam conflitos. Esse era o cenário antes da queda. E Deus disse que eu vou restaurar todas as coisas. Restaurar tudo o que você perdeu. Todos os anos que você perdeu. Todas as coisas que você perdeu. Você pode olhar para trás e falar, poxa, pastor, eu perdi muitos anos da minha vida. Eu estou aqui no meu casamento, mas quanto tempo perdido no meu casamento. Alguns jovens dizem, olha, quanto tempo eu perdi nas drogas. Alguns homens dizem, quanto tempo eu perdi nessa profissão. Você pode até ter perdido. Você pode até ter uma leitura de falar, olha o que eu perdi, olhando para trás. Mas Deus quer restaurar todas as coisas. E o que Ele quer fazer contigo não tem comparação. Amém? Você crê nisso, queridos? Olha a mente de Deus, vamos avançar aí. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Como que é o coração, a mente de Deus a respeito da restauração, a respeito desse trabalho dele? Isso aqui é a lei, como Deus estabeleceu. Ele estabeleceu o que estava na mente dele. Olha, se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, ok? Terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Então se ele perdeu, se você é o contexto, perdeu um boi, alguém roubou o teu boi, quem roubou? E o que você perdeu? Ele não vem só o boi de volta. Ai, minha vaquinha malhada, voltou. O texto está dizendo, não volta. Volta 5 vezes mais. Essa é a mente de Deus. Essa é a mente, esse é como Deus pensa. Ele diz assim, vai ter que restituir 5 vezes mais. Esse é o padrão. Essa é a mente de Deus, ok? Na mente de Deus a restauração acontece não no mesmo nível perdido, ok? Não no mesmo estado que era. Quando lhe é restaurado, não tem comparação. É muito melhor, é 5 vezes mais. 5 vezes mais. Pastor, eu não seguia Jesus e eu perdi meu casamento. Meu casamento foi destruído. Satanás investiu. Eu passei por momentos difíceis e eu perdi. Querido, deixa eu te falar. Deus vai restaurar tudo para você. 5 vezes mais. Não vai te dar 5 maridos mais, né? Mas vai te dar um maridão que vale 5 vezes mais o outro. Amém?
Eu perdi aquela empresa, eu perdi negócios porque eu não sabia, eu não tinha luz, eu não tinha promessa, eu não cria. Você perdeu, você vai ser restaurado. Não no mesmo nível, não do mesmo jeito que era, no mínimo 5 vezes mais. Amém, queridos? Queridos, isso é tremendo. Essa é a mente de Deus. Querido, como que eu faço isso? Como que eu ativo? Vamos, Êxodo 22 ainda, vamos dar um salto lá para o versículo 9. Êxodo 22, 9. Como que eu acesso isso? Como que eu ativo o que eu perdi? Sempre que alguém se apossar de boi, ele está no contexto de perda, de prejuízo. Jumento, ovelha, roupa, ou qualquer outro bem perdido, ou qualquer outra coisa perdida, mas alguém disser, isso me pertence, isso é meu. As duas partes envolvidas levarão o caso aos juízes. Aquele a quem o juiz declarar culpado, restituirá o quê? O dobro ao seu próximo. O dobro. Como que eu ativo? Qual que é o segredo aqui, meu irmão? Primeira coisa, olha aqui para mim. Você precisa saber o que é teu. O que te pertence. Segunda coisa, você tem que olhar diante do juiz. Quem é o juiz aqui? O juiz é Deus. É Deus. Essa figura aqui do juiz é Deus. Você tem que chegar diante do juiz, chegar diante de Deus e dizer para ele, Deus, isso aqui é meu. É meu. Isso aqui é meu. E a Bíblia diz que quando você diz, isso aqui é meu, isso aqui me pertence, foi me tirado, mas é meu, a Bíblia então será restituído o dobro. Está na hora de você sair por aí e dizer, isso aqui é meu. Essa família que me foi roubada é meu. Esse casamento que me foi tirado é meu. Essa empresa que me foi tirada é minha. Essa casa que eu perdi é minha. A Bíblia está dizendo que quando você acessa isso, quando você aprende a dizer, isso é meu, quando você aprende a dizer, isso me pertence, quando você aprende a dizer, isso é da minha propriedade, isso é da minha posse, a Bíblia diz, então você ativa a restituição dobrada. E a palavra dobro na Bíblia não é a mesma matemática dobrada, 1 mais 1. Dobro é a abundância. Porção dobrada do Espírito não é receber o Espírito 2 vezes, é receber tamanha porção do Espírito que você transborda. O conceito de dobro na Bíblia não é 1 mais 1. O conceito de dobro na Bíblia é abundantemente mais. Você tem que aprender a dizer, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Quando você está perdendo a saúde, está na hora de você chegar diante do juiz e dizer, essa saúde é minha. É meu. Tem muito crente que perde e fica bobão, olhando, perdi, me levar, estou no prejuízo. Olha aqui para mim, querido. Aprenda nessa noite a dizer, isso aqui é meu. Isso aqui me pertence. É meu. E esse simples fato, essa simples declaração, essa posição é ativado. Querido, nós precisamos entender que em Cristo Jesus, tudo foi reparado, tudo foi restaurado. Em Cristo Jesus há uma abundância. A Bíblia diz que em Cristo Jesus ele se fez pobre. A pobreza se apoderou dele, não no sentido de uma pobreza financeira, não no sentido que Jesus passou por escassez, mas ele era rico em glória, ele era o Senhor dos senhores, ele estava sentado num trono, e a Bíblia diz que ele abriu mão dessa glória, se empobreceu dessa glória, e se fez como um de nós, e essa pobreza que ele fez, foi para que eu não passasse mais por essa escassez, ele se fez pobre, para que eu fosse rico. Amém, queridos? Está na hora de você assumir a posição e dizer, isso aqui é meu. Foi te dado. O que Jesus fez? Ele se apoderou. Querida, a Bíblia diz que Jesus usou uma coroa de espinho. Era uma coroa de raízes com espinhos. Ele usou essa coroa de espinho. Essa coroa perfurou a cabeça. Essa coroa falava de uma desonra, de uma humilhação, de uma vergonha. Ele colocou a coroa de espinho para que você usasse uma coroa de glória. Aleluia! Ele fez para que eu fosse livre. Ele fez para que eu tivesse liberdade e recebesse tudo de volta. Você foi coroado de glória, favor e honra.
Você encontra algumas pessoas na derrota, desanimados. O que aconteceu? Meu casamento. O que aconteceu? Meus filhos. O que aconteceu? Perdi o emprego. Olha aqui para mim, querido, levante a tua cabeça e aprenda a dizer: isso aqui é meu. Isso me pertence. E quando você diz isso aqui é meu, Deus aciona uma audiência. Ele aciona uma audiência celestial. E ele vai para o julgamento. E quando ele vai fazer o julgamento para saber se é teu ou não, ele não avalia a tua história, ele não avalia o teu estado, ele não avalia se você é perfeito ou não. Ele olha para Jesus e ele vê todo o estado perfeito, santo, perfeito de Jesus. E por causa de Jesus, ele diz: está aqui é teu, receba 2 vezes mais, o dobro, está restaurado. Querido, ninguém coxo de nascença era curado, ninguém doente como aquele homem na porta do templo tinha sido curado até então na história da humanidade. E quando Pedro diz: levanta e anda, ele é curado, houve um espanto. E Pedro diz: não, calma, não foi curado pelo meu poder, não foi curado pela minha influência, pela minha piedade, foi curado porque começou um tempo de restauração. Diga assim: começou o tempo da restauração na minha vida. Amém, queridos? Aprenda a dizer: isso é meu, receba o que é teu, receba o que foi te dado, receba o que foi pago pelo sangue de Jesus, receba a saúde, porque a saúde foi restaurada na sua vida, receba a prosperidade, porque a prosperidade foi restaurada na sua vida, receba a paz, porque a paz foi restaurada na sua vida. Não ouça o diabo, queridos. Nosso problema é que nós temos dado mais ouvidos ao diabo, mais ouvidos às circunstâncias, do que o que Deus fala. Não ouça as vãs filosofias que estão pregando um ajuste na vida. Estão pregando o seguinte: tem o estresse aí, tem a depressão, mas dá um jeito aí de se adequar, né? Porque na final de contas você vai ter um estresse, você vai ter uma depressão mesmo, mas dá um jeito de sobreviver a isso tudo. Isso é filosofia mundana. Está na hora de você dizer: isso aqui é meu, me pertence. O diabo diz: você não merece ter saúde. Você vai ficar doente mesmo, você não merece. Você come igual um sei lá. Você não tem uma alimentação balanceada, carboidratos, proteínas. Você não tem, você não merece saúde. Você não merece saúde, você não faz exercício físico. Está na hora de você dizer o seguinte para o diabo. Está na hora de você dizer para as filosofias: o que me dá saúde não é o que eu como. O que me dá saúde não é o exercício físico. O que me dá saúde foi o que Jesus pagou lá na cruz. Você está aí, igreja? Muitas vezes nós estamos submetendo a filosofias mundanas e fundamentando a nossa existência, a nossa fé, a filosofias. E a Bíblia diz: não ande atrás de vãs filosofias. Creia na palavra. Se a saúde está fugindo de você, olhe para ela e diga: isso é meu. Isso é meu. Mas o meu casamento, tal. Pois é, não sei o que lá. Meu marido é quase que um cavalo. Minha mulher é quase uma jararaca. É um zoológico em casa, né? Não é isso que sustenta o teu casamento. O que sustenta o teu casamento é o que Jesus pagou lá na cruz. Diga: é meu, é meu, é meu. E tudo que o diabo está tentando roubar, ele restitui. E aquele que era cavalo passa a ser um coelhinho, fofinho. Vocês estão aí, igreja? Deus quer restaurar todas as coisas que foram perdidas. Não se deixe ser condenado por Satanás. Olhe para Jesus, creia o que Ele fez. Ele começou uma obra de restauração em todas as coisas. Queridos, Ele pode restaurar e fazer com que os anos que virão, os anos que estão vindo pela frente, sejam os melhores anos de toda a tua história de vida. Quantos creem nisso? Aleluia. Vamos lá, Zacarias capítulo 9, versículo 12. Zacarias 9, 12. Olha que tremendo esse texto. Zacarias o profeta,
Ele está anunciando para nós, a igreja, para nós, o povo de Deus: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Porque hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Ei, tem que dar um glória, né, irmão? Eita. Voltem à sua fortaleza. Que fortaleza é essa? Quem que é a fortaleza? A fortaleza é Jesus. Ele é a minha fortaleza. Ele é o meu escudo. Ele é a minha cidade fortificada. Ele é o meu braço forte. Ele é o meu esconderijo. Ele é a asa do Altíssimo. É nele que eu encontro abrigo. É nele que eu me refugio. Voltem à fortaleza. Volte para Jesus. Se esconda nele. Entre dentro dele. E ele diz: vós, ou ó prisioneiros da esperança. Queridos, o que é a fortaleza? É Jesus. Ele é a fortaleza no dia da doença. Ele é a fortaleza no dia da má notícia. Ele é a fortaleza no dia em que tudo está atrapalhando, em que tudo está ruindo. Ele é a minha fortaleza, corra para Ele. Quando tudo no mundo está sendo destruído, eu estou dentro da minha fortaleza, e ela é inabalável. Amém, queridos? Olhe para Jesus. E ele diz assim: prisioneiros da esperança. O que é ser prisioneiro da esperança? Estávamos conversando muito sobre esperança esse final de semana. E eu tenho pensado sobre esperança. E o texto está dizendo: volte à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Esperança bíblica. O que vem a ser esperança bíblica? Esperança bíblica é uma expectativa que eu tenho no meu coração, gerada pelo Espírito Santo, de que amanhã as coisas acontecerão melhores. Não é um pensamento positivo, não é uma força de vontade, mas é uma certeza. A Bíblia diz que há um tripé que sustenta a igreja: a fé, a esperança e o amor. A esperança é aquela mentalidade: eu sei que eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada, mas eu sei que amanhã o dia será melhor. Eu sei que amanhã tudo vai ser diferente. Esperança. A esperança me leva a crer. A esperança me leva a ter expectativas. A esperança me leva a olhar para o que Deus diz, para as suas promessas, para a sua palavra. E ele diz: volte à fortaleza, porque na fortaleza você tem esperança. Volte para Jesus, porque Jesus gera uma esperança em você. E ele diz que nesse ambiente eu anuncio que eu vou restaurar tudo em dobro para você. Queridos, eu prefiro ser, olha isso aqui para mim, olha aqui para mim, eu prefiro ser prisioneiro da esperança do que um escravo da depressão. Você está entendendo? Tem muita gente que é prisioneiro de um medo, prisioneiro de uma angústia, prisioneiro de uma sorte. Não sabe como que vai ser amanhã. Segunda-feira, poxa vida, segunda-feira vai começar, a criançada, meu Deus, tem que ir para a escola. O empresário, meu Deus, tem as contas. E a segunda-feira, ela já começa sem muita esperança. A semana já começa com uma expectativa negativa, com uma depressão no coração, com uma angústia no peito. Eu já começo a olhar os desafios, já começo a olhar os obstáculos, e aquilo começa a gerar um tipo de medo, um tipo de angústia, e já começa a semana estressado. E a Bíblia diz: você tem que ser prisioneiro da esperança. Volte à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Querido, quando eu entendo a mente de Deus, de reparar todas as coisas, de restaurar todas as coisas, dentro de mim nasce um fogo, uma esperança, uma motivação espiritual. E eu sei que amanhã o dia será melhor. Eu sei que Deus vai transformar toda essa situação. Eu sei. Como que você sabe? Eu sei porque a Bíblia diz. Eu sei porque está sendo gerado no meu espírito. Querido, eu posso não saber fazer o que tem que ser feito. Eu posso não sentir que as coisas estão bem. Mas eu sei, eu tenho esperança. A Bíblia diz que a esperança não confunde. A esperança não deixa gerar confusão. Eu sei que coisas virão. Eu sei que algo está fazendo. Eu sei que Deus está trabalhando. E eu tenho expectativas. Algumas vezes você recebe uma palavra. Eu estava compartilhando com a liderança da igreja essa semana, quase que todos os domingos, queridos. É quase que lei, é quase que regra, eu fico até meio esperando.
Alguns de vocês vêm até mim e falam: pastor, eu tive uma visão, eu vi um rio fluindo daqui, eu vi uma multidão aqui, pastor, eu vi ouro caindo aqui, e as pessoas estão vendo muitas coisas aqui dentro. E sabe o que eu faço com isso? Isso me gera esperança. Deus está fazendo algo tremendo aqui. Amém, queridos? Algumas pessoas dizem: aquele ministério, porque não sei o que lá, igreja do fogo, igreja disso, igreja daquilo. Eu digo: essa igreja, eu tenho esperança de que Deus está fazendo uma grande obra. Percebe? Tem pessoas que são desmotivadas, desanimadas, não creem na força do casamento, não creem na força das promessas, não creem na força que há do Espírito Santo na vida delas. E são escravas, prisioneiras de uma angústia e de uma depressão. E a Bíblia diz: você tem que ser prisioneiro da esperança. 9, ele diz assim: olha, eu restaurarei tudo em dobro para vocês. Quantos querem o dobro? Eu quero profetizar na sua vida. Amém, queridos? Receba. Se você quer em profecia, receba essa palavra. Aliás, nós profetizamos que os últimos 3 meses seria 3 meses de impacto na sua vida, amém? Quantos foram surpreendidos nesses últimos 3 meses? Faça assim, diga assim: eu fui. Aleluia, foi tremendo o que Deus fez. Eu quero profetizar na sua vida. Foi ativado o tempo da restauração na sua vida, amém? Se você perdeu o teu casamento, prepara-se, Deus está restaurando o teu casamento. Se você perdeu filhos, se você perdeu saúde, se você perdeu bens, se você perdeu posses, Deus preparou, Deus ativou o seu relógio, Deus ativou o seu cronômetro. Começou o tempo de reparar tudo em dobro para você. Se você crê, diga: eu recebo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deixa eu encerrar contando 2 histórias para você, uma bíblica e a outra uma biografia. A história que eu quero contar para você é de Davi. Todos conhecem a história do rei Davi. Mas Davi, a Bíblia nos conta que no período em que ele estava em guerra, que todos os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. Preste atenção, olha aqui para mim. Davi ficou no palácio. E no palácio, ele, passeando pela sacada do palácio, ele viu uma mulher tomando banho. E aquela mulher o seduziu. E você conhece a história? Davi cai em adultério com essa mulher chamada Batseba, ou Betseba. E desse relacionamento de adultério, Batseba, ela engravida. Porém tem toda uma crueldade da parte de Davi nesse meio aí. Ele arma uma cilada para o marido dessa mulher. Ele envia esse marido para morrer na frente da batalha. Davi fez coisas que não deveria fazer. Davi mostrou um coração terrível, ao mesmo tempo que Deus dizia que ele era o homem segundo o coração de Deus. O homem segundo o coração de Deus comete uma barbaridade de tamanha magnificência. E nós ficamos meio confusos. Como que Davi fez isso? Davi comete esse adultério, o marido dessa mulher morre, e a Bíblia diz que nasce o garoto. O filho de Batseba, filho do adultério de Davi com Batseba, nasce. E esse garoto nasce doente. Agora, por que o garoto nasceu doente? Porque nos dias em que Davi cometeu o adultério, o profeta vai até a casa dele. E o profeta cria um cenário para que Davi, criou um ambiente para Davi confessar o seu pecado. E Davi confessa o seu pecado. E o profeta diz: porque você cometeu esse adultério, porque você pecou, a criança vai morrer. E a criança nasce doente. E a Bíblia diz que a criança entrou em crise já. E Davi, quando viu que a criança entrou em crise, ele entra numa fase de jejum e oração. Se você não conhece a história, depois você acompanha, está em 2 Samuel. E Davi começa a orar. E a oração de Davi é: Deus, tem misericórdia de mim. Faça algo, não deixe essa criança morrer. Muda a história. Faça algo, faça um milagre. E a Bíblia diz que por 7 dias Davi orou, jejuou e clamou diante de Deus. No 7º dia, ele escuta um bochicho dos servos do palácio. Ele percebe que algo estava acontecendo. Ele se levanta e pergunta para o servo: o que aconteceu? A criança morreu? E eles, com medo de dar a notícia para Davi, engoliu seco e diz: a criança morreu.
7 dias, Davi estava numa jornada de jejum e oração, de clamor diante de Deus. Quando a notícia chegou que a criança morreu, a Bíblia diz que Davi se levanta, toma um banho, troca de roupa, unge a cabeça e foi para o templo e começou a adorar ao Senhor. Começou a adorar. E no período que Davi adorava ao Senhor, a Bíblia diz que ele volta para sua casa, come, chega até Betseba, organiza a sua vida com Betseba, casa-se com ela agora, casa, organiza, põe em ordem a sua vida. E a Bíblia diz que Deus, desse relacionamento, deu um outro filho para Davi. E o nome desse filho era Salomão. Agora ouçam, Davi teve 22 filhos, sendo 21 homem e uma mulher. E desses 22 filhos, a Bíblia diz que Deus amou a Salomão. E Deus deu a Salomão o trono de Davi. Detalhe, Salomão não foi simplesmente o rei que substituiu Davi, mas Salomão foi o rei mais sábio de toda a história da humanidade. E Salomão também foi o homem mais rico até os dias de hoje, ninguém superou a sua riqueza. Por quê? Davi tinha 22 filhos. Por que Deus amou a Salomão? Que a Bíblia diz que quando a criança morreu, que Davi recebeu a notícia que perdeu, lhe foi tirado um filho. Em vez de Davi começar a ficar magoado com Deus, em vez de Davi ficar murmurando contra Deus, em vez de Davi ficar questionando o que aconteceu, a Bíblia diz que Davi foi para o templo e adorou. Adorou. E quando ele começou a adorar, e não ficou chateado, não ficou magoado, não ficou murmurando, não ficou reclamando, Deus restituiu seu filho 5 vezes mais. Amém? Vocês estão entendendo, igreja? Querido, quando eu entendo, tem muita gente magoada com Deus. Tem muita gente que perde algumas coisas, perde um filho, perde um casamento, perde um negócio. Ele deixa de vir na igreja, ele abandona Deus, ele fica magoado com Deus, ele fica chateado com Deus. Eu encontro pessoas por aí que dizem: ô meu irmão, você não vai mais na igreja? Não, depois que meu pai morreu, nunca mais fui para a igreja. Ficou magoado porque o pai morreu. Ficou magoado porque perdeu algumas coisas. A Bíblia diz que quando Davi perdeu, ele não ficou magoado, ele não ficou chateado, ele não ficou brigando, ele foi adorar a Deus. Glória a Deus. Deus, em ti eu confio. Deus, o Senhor é o Deus da restauração. Deus, o Senhor é o Deus que faz todas as coisas. Deus, o Senhor é o Deus da minha fortaleza. Enquanto ele adorou, Deus restituiu seu filho, o homem mais sábio, o homem mais rico. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que Deus restaurou. Muitas pessoas ficam magoadas. Muitas pessoas ficam chateadas. Muitas pessoas querem entender o porquê que perderam. A Bíblia diz, sabe o que Davi fez? Davi adorou. 2 Samuel 12, 20, por gentileza. 2 Samuel 12, 20. Deus restaurou. Pode ser? Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que preparassem uma refeição e comeu. E com esse coração, Deus restituiu o dobro para ele. Um filho que não foram mais 5 filhos, mas foi um filho que valeu por todos os outros que ele tinha. Chegou um tempo de restauração na sua vida. Querido, pare de ficar chateado com Deus. Pare de ficar magoado com Deus. Quando eu tinha recém-convertido, eu comprei um livro pelo título. Recomenda-se que não compre livro por títulos. Mas aquele livro tinha um título no mínimo interessante, que o nome do livro era Ei Deus. Já viram esse livro? Ei Deus, era o nome do livro. Eu achei legal e comprei aquele livro. O autor daquele livro é Frank Foglio. Frank Foglio. Esse livro conta a biografia dessa família e desse homem. Esse homem conta que essa expressão "Ei Deus" era da mãe dele, uma italianona, que quando as coisas estavam começando a ficar difíceis, ela levantava a mão para o céu e começava "Ei Deus". Ela tinha essa expressão, qualquer oração que ela começasse a fazer, ela começava com essa expressão "Ei Deus".
E conta a história desse homem que ele tinha uma filha. E essa filha sofreu um acidente grave de automóvel. E esse acidente ofendeu o cérebro dela. Abalou as estruturas do cérebro. E essa garota, ela entrou em coma e também perdeu toda a sua memória. Não sabia quem era ela, não sabia quem era a família, não conhecia nada, não sabia nada. Ficou como que vegetando. E na cidade que eles moravam, não tinha tratamento para sua filha. Ele teve que levar essa garota para uma cidade próxima, uma cidade com estrutura mais próxima. Então, por causa da distância, ele podia ir uma vez por mês visitar a filha. E todo mês ele ia fazer a visita para sua filha. Chegava lá, a filha não o conhecia, ela não conhecia ninguém, não sabia quem era. Era uma situação muito triste. E ele conta que por 7 anos, ele foi todos os meses visitar a sua filha. E todo o tempo ele ficava: Deus, o que o Senhor está fazendo? Deus, por quê? Coitada da minha filha. Deus, o que é isso? Deus, 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 Deus. E um dia ele foi visitar a sua filha. E os médicos avisaram ele: ó, tua filha piorou o estado e nós tivemos que colocar ela numa porta fechada, porque ela ficou agressiva. E quando ele recebeu essa informação que a situação tinha piorado, então ele ficou amargo com Deus. Ele ficou ofendido com Deus. E ele começou a murmurar. Ele começou a reclamar. Falou: agora não, Deus, agora acabou, agora é brincadeira. Enquanto ele estava no caminho de viagem, o Espírito Santo falou para ele: me adore. Me adore. E ele disse: como que eu vou te adorar? Minha filha está lá agressiva, não conhece ninguém, não se conhece. Ninguém mais tem paciência com ela, eu já não consigo mais. E o Espírito Santo falava para ele: me adore. Me adore. O coração amargo, um coração ofendido com Deus, um coração chateado com Deus. E o Espírito Santo diz: me adore. Enquanto ele estacionou o carro, do caminho do carro, do estacionamento até chegar naquela porta de aço que a filha dele estava trancada, o Espírito Santo falava com ele: me adore. Chegou o momento que ele adorou a Deus. Levantou as suas mãos e começou a adorar. Exaltar o nome de Deus. E nesse caminho que ele estava indo adorando a Deus, rendendo o seu coração, tirando do seu coração toda a mágoa, todo o rancor, toda a tristeza que ele estava para com Deus por causa da situação. Quando ele chega perto da porta, os enfermeiros tentando consolá-lo, aquela porta de aço, parecia um animal que estava trancado do outro lado. Ele escutou uma voz lá do outro lado dizendo: eu quero o meu pai. Eu quero o meu pai. 7 anos, indo no mesmo lugar, indo no mesmo hospital, em que a filha não sabia quem ele era, não sabia quem ela era. E agora ele ouve uma notícia, ele ouve uma voz lá do outro lado dizendo: eu quero o meu pai, eu quero o meu pai. E ele fica desesperado, manda: abra uma porta, abra uma porta. Quando abriram a porta, a garotinha dele, de 7 anos, desligada do mundo, desligada do universo, agora corre e dá um abraço no seu pai e diz: papai, Deus curou a menina, Deus restaurou. Porque enquanto ele estava reclamando, enquanto ele estava chateado, enquanto ele estava brigando, mas quando ele adorou a Deus, Deus devolveu a filha dele, muito melhor do que era. Amém, queridos? Querido, Deus quer restaurar todas as coisas nas nossas vidas. Agora, é tremendo como nós encontramos pessoas ofendidas com Deus. Saiba de uma coisa, queridos: Deus ama você. Ele quer que você ame novamente. Pastor, eu só tive maridos, namorados que só abusaram de mim, só me enganaram, eu desisti de amar. Não, Deus não quer que você desista. Deus quer que você ame novamente. Ele quer devolver o coração apaixonado. Ele quer devolver para você. Ele quer que você creia novamente. Ele quer que você confie novamente. Ele quer que você seja prisioneiro da esperança. Não se torne duro, querido. Não se torne insensível. Não se fira. Seja maleável. Adore a Deus. Deus ama você. Querido, às vezes nós olhamos para trás e dizemos: poxa, quanto tempo perdido. Quantas coisas eu perdi. Deus diz: não, você não perdeu. Eu quero restaurar tudo em dobro para você. Amém, queridos? Quantos creem nessa palavra? Vamos colocar em pé.